Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é boa noite aqui, ó. Gravando essa aula aqui para vocês aqui. Então, gente, para mim é uma modalidade diferente. Estou aprendendo a forma de ministrar aula à distância, assim, gravar vídeo, editar vídeo, tá? Então, por enquanto vocês vão me desculpar. Sempre no início do vídeo, no final vai aparecer esse esqueminha aqui, que é do meu programa aqui de gravação. Mas depois eu vou cortar isso e os próximos já não vai ter isso mais não, tá? Inicialmente vai ter isso aí. Pessoal, espero que estejam todos bem aqui, né? Graças a Deus estou bem, minha família está bem em relação a essa pandemia aí, certo? É um desafio que está sendo para todos nós aí. Eu espero poder, como professor, colaborar com vocês aí, né? Trocar uma experiência com vocês sobre essa arte aí da piscicultura. Alguma disciplina chama tecnologia de criação de peixes, outra disciplina já chama piscicultura continental, outros autores já chamam piscicultura de água doce, tá? Enfim, tudo é piscicultura e nós vamos trabalhar basicamente piscicultura de água doce, tá? Eu sou professor, né, da instituição desde 2011, né, entrei para trabalhar na instituição. Desde então eu venho trabalhando aí a parte da disciplina de piscicultura. Tá? Minha formação, eu sou tecnólogo em aquicultura, com especialização em agroecologia e mestrado em agroecologia. Tá? Eu fiz tecnólogo pelo IFES Campos de Alegre, fiz a especialização em agroecologia pelo IFES Campos de Alegre e mestrado em agroecologia também pelo IFES Campos de Alegre. Fiz técnico, né, em aquicultura pelo IFES Campos de Alegre, então meu curso técnico é em aquicultura. Então eu sou cria aí do Instituto Federal e a minha formação, a minha forma de trabalhar, ela é bem técnica. Eu adoro trabalhar, botar a mão na massa, levar para o laboratório, fazer a coisa acontecer. Então, gente, vocês não têm noção como minhas mãos estão amarradas aqui, preso a um computador, a um programa de computador que grava, tá? Aprendendo, tentar passar para vocês dessa forma aí, essa atividade. Mas eu vou me esforçar ao máximo para poder tentar atingir o nosso objetivo na disciplina aqui, que é a gente entender um pouco sobre a piscicultura continental aí, a piscicultura de água doce, essa criação de peixes de água doce aí, tá, pessoal? Eu vou abrir a câmera aqui um pouquinho, pessoal. Esse programinha aqui, ele captura a minha tela, pessoal. Então, se eu for para um PDF, se eu for para um Word, tá? Ele vai aqui para a área, vocês estão vendo a tela do meu computador aqui, tá joia? Então, é uma forma que eu estou tentando trabalhar, e aí eu vou tentar passar isso para vocês. Estou, né, como coordenador do Laboratório de Aquicultura Ornamental do IFES, apesar que nesse momento agora ele está parado, está desativado por causa da pandemia, mas vamos voltar lá com a aquicultura ornamental lá no laboratório assim que isso tudo se normalizar. O laboratório era lá o meu campo de trabalho, onde a gente ia lá constantemente, toda semana, lá desenvolver nossos trabalhos lá, nossas aulas, e ficava bem bacana. Mas agora vamos numa nova metodologia aqui. Pessoal, deixa eu abrir a câmera aqui, para quem não me conhece, passar a me conhecer. Tá? Deixa eu ver como é que abre aqui o webcam. Câmera, ali, câmera. Olha eu aí. Ixi, cabelo todos penteado. Melhorou. Um cebolinha fugindo aqui. Mas aí, pessoal, para quem não me conhece, né?
Esse aí é o professor Rodrigo e a gente vai trabalhar aí ao longo desse semestre aí nessa disciplina aí. Vamos tentar fazer ela de uma forma assim, bem dinâmica, que a gente troque as nossas experiências aqui e que a gente consiga, né, aprender um pouco sobre psicultura. Claro que vocês já têm toda uma experiência aí com os outros professores aí, já citaram, né, como que é feito, algumas tecnologias, coisa e tal, tá? Caso, pessoal, algum termo falado, alguma coisa, vocês me dão um retorno. Pessoal, para a gente trabalhar essa questão de dar um retorno, perguntar, questionar, eu fiz isso com os alunos do ensino médio e deu um bom resultado. Só desligar a câmera aqui para vocês não ficarem enjoados, para vocês escutar só minha voz e não ficar vendo meu rosto aqui, tá? Eu fiz com o ensino médio e deu certo, tá? O retorno foi, assim, foi bem positivo, foi bem mais fácil de lidar, que é trabalhar com o WhatsApp, tá? A gente trabalhar com o WhatsApp. Quem não tem WhatsApp, pode ser mensagem de texto, pode ser e-mail, tá? Mas para quem tem o WhatsApp é bem mais fácil. Então, só me dá um feedback, tá? No número lá 999559965. Esse é o meu telefone particular, tá, pessoal? Não tem outro telefone, não tem telefone institucional, tá? É meu telefone particular que eu estou utilizando para trabalho. E aí, vocês podem mandar mensagem a qualquer horário do dia. Pode mandar mensagem à noite também, pode mandar mensagem no final de semana, não tem problema, tá? Porque provavelmente eu vou responder mais especificamente no dia, no horário comercial, tá? De 7 a 5, 7 a 6, às vezes eu posso responder à noite, mas eu não vou poder estar atendendo, tá? Fora do horário, não vou poder estar atendendo à noite, me ligou à noite, aí não dá, não rola, tá? Mas mandar mensagem, tá? Pode mandar mensagem que eu olho, se for uma coisa assim rapidinho eu respondo ali, se for uma coisa que precisa a gente conversar entre a gente, eu vou deixar para outro dia, mas eu sempre vou responder, sempre vou dar um retorno para vocês aí, tá? Atividades para mandar para mim, mandar para o WhatsApp também, ótimo. Para quem não tem o WhatsApp, me informa, tá? Por e-mail. O e-mail a ser utilizado pode ser o chat lá do Ava ou por e-mail, tá? O e-mail que eu utilizo quase ninguém tem, quase ninguém o utiliza, mas é esse aqui, rodrigoaquicultura@yahoo, quase ninguém usa yahoo.com.br, tá? Esse é o meu primeiro e-mail aí que eu fiz na vida, quando eu comecei a estudar, fiz ele no curso de psicultura, tinha disciplina lá de informática aplicada, e uma das que a gente tinha que aprender a fazer lá é e-mail. Então eu fiz um e-mail lá do Yahoo, que era um que eu se utilizava na época, e ele está aí até hoje, ativo aí, a gente está trabalhando aí, tá joia? Aí, pessoal, como a atividade dessa primeira semana, para a gente já começar, assim, uma aproximação entre a gente, alguns alunos eu vou conhecer, alguns eu não conheço, tá? Alguns eu conheço de vista. Não sei se tem alguém que já foi meu aluno, pode ser que tenha, tá? E aí, mas a gente precisa de ter um contato. Então, nessa primeira semana, me manda lá um oi no WhatsApp, fala: oi, professor, eu sou aluno tal do curso de engenharia de pesca, estou fazendo a disciplina de piscicultura, de tecnologia de criação, de piscicultura continental, certo? Eu sou de tal período, beleza? Esse vai ser o retorno para a gente poder registrar a presença de vocês e ver que vocês estão participando já receberam esse primeiro contato meu aí, e aí vocês fazem um primeiro contato. Aí eu vou salvar na minha agenda com o nome de vocês, vocês podem salvar o meu nome lá também, eu vou salvar na minha agenda com o nome de vocês, e aí não vou criar grupo, tá, pessoal? A gente já tem grupo demais no WhatsApp, não vou criar grupo. Talvez eu crie uma lista de transmissão, para poder fazer uma transmissão, mas não vou criar grupo.
E aí vocês me mandam um oi lá, tá? Com essas informações aí. O nome, o período, tá? Que aí eu vou salvar aqui e depois as atividades que forem tendo, mandar preferencialmente por WhatsApp, certo, pessoal? O WhatsApp é uma coisa mais rápida. O e-mail eu acesso uma vez por dia e não acesso mais. O WhatsApp a gente está ali acessando o dia todo, que a gente usa para tudo. Já então é mais rápido e dinâmico o WhatsApp. Voltando aqui, pessoal, para nossa disciplina aqui, nessa aula agora, a gente vai fazer uma breve introdução, uma coisa assim bem tranquila, para a gente começar a entender e alinhar os nossos pensamentos em relação a essa atividade, que é, pessoal, o carro-chefe da aquicultura hoje, no Brasil e no mundo. O carro-chefe ainda é a piscicultura. Claro que com o esgotamento de alguns recursos que a gente está tendo aí, que a gente vai ter ao longo desses anos aí, ou não, né? A gente não sabe, a gente não vai poder contar muito com a piscicultura por demandar bastante recurso aí no empreendimento em si, né? Futuramente a gente vai trabalhar mais com a parte lá dos produtores, as algas, a maricultura, os filtradores lá, que estão lá na cadeia trófica, estão mais embaixo, gastam menos energia, tá? Para ser produzido. Mas hoje o carro-chefe ainda é a piscicultura. A piscicultura, ela surgiu como uma alternativa para a pesca, que a gente observa em todo gráfico que você procurar aí sobre pesca em comparação com a aquicultura, a gente vai ter aquele gráfico lá que a pesca está estagnada, ou seja, ela tem um leve crescimento, ela diminui, cresce um pouquinho, mas ela, ao longo do tempo, ela forma uma linha, certo, pessoal? Ela forma uma linha ao longo do tempo em que em que a pesca ela não tem crescido. Em contrapartida, a piscicultura ela vem se desenvolvendo. A aquicultura, de uma maneira geral, ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos aí. É uma das atividades que mais cresce. É uma das atividades da produção de alimentos que mais cresce no Brasil. Em uma próxima aula a gente vai passar esses dados. Hoje eu não vou passar porque senão vai ficar muito chato, tá? Mas a gente vai só abrir uma discussão para isso em próximas aulas. A gente vai ter que estudar esses dados, sim, porque a gente precisa ter argumento para defender a nossa atividade, tá joia? Então a gente vai ter bastante argumento aí para poder demonstrar que a nossa atividade ela é relevante do ponto de vista econômico e do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de segurança alimentar, tá? Aí eu peço para vocês aí, abrir um parênteses aí, não confundir segurança do alimento com segurança alimentar. Segurança do alimento é o que a gente vê lá na parte de tecnologia do pescado, que você ter um alimento de qualidade, que atende às exigências físico-químicas e microbiológicas para você estar colocando seu produto no mercado. Tá? Isso é a segurança do alimento, ou seja, que o alimento é seguro para o consumo. Tá? Segurança alimentar significa o alimento estar disponível, ele ser uma proteína de qualidade e estar disponível para suprir as demandas nutricionais das populações. Entendem? Né? É uma questão de segurança alimentar. É um alimento rico em proteína, ácidos graxos, que faz parte da nossa mesa e que é muito saudável. Tá? Questão de nutrição humana. Certo? E, gente, a piscicultura vem aí para colaborar, para produzir, para ocupar um espaço no mercado que não é ocupado pela pesca por não ter
condição de crescer, de aumentar a sua demanda com as tecnologias de pesca que a gente tem hoje e com a quantidade de recurso que tem. Né? Você não tem como aumentar a produção de peixes da pesca. Tá? Se você os mares, os rios, eles têm um limite de produção. E se passar esse limite, você vai ocasionar a extinção de algumas espécies pela pesca. Apesar de que eu sempre acreditei que a pesca nunca vai causar a extinção de uma determinada espécie. Porque se você não encontra aquela espécie mais, aquela espécie passa a não ser alvo de pesca. Porque o cara vai pescar, gasta recurso, gasta gelo, gasta como é que chama lá? A feira que eles fazem? Acho que é feira mesmo, gasta feira lá para poder comprar durante a semana recurso. Aí vai pescar, combustível, companheiro, né? Pescadores lá. Vai pescar, não encontra o peixe, ele toma um toco. Ele toma 2 tocos. Ele toma 3 tocos, ele não vai pescar mais aqui. Ele não vai sair mais para pescar aquela espécie. Ele vai procurar outra espécie. E aí dá tempo daquela espécie se restabelecer. Bom, mas eu não entendo muito de pesca, tá, pessoal? A minha formação, isso é que eu escuto falar em discussão com os colegas, com os próprios alunos, tal. A minha formação é aquicultura, tá? Então eu entendo de criação de peixes, criação de camarão, criação, peixe, camarão, ostra, mexilhão, rã, tá? Bom, então a piscicultura ela vem para suprir aí uma demanda de mercado que é crescente, falta peixe, que você produzir você vende. Tem algumas particularidades que a gente vai estudar mais para frente que está relacionado com a gestão, tá? Relacionado com gestão, dá lucro, qual espécie dá lucro, qual a quantidade, tá? Isso aí é mais a parte da gestão, mas que ela é uma atividade rentável economicamente, com certeza, e eu vou provar para vocês aqui ao longo da disciplina. Então, gente, vamos para uma tempestade de ideias aqui para a gente alinhar alguns pensamentos sobre o que é piscicultura, tá joia? Vocês podem dar um pause no vídeo, tá? Para poder pegar e anotar aqui o telefone. E aí fazer isso. Vamos lá. Vamos para um termo que é a piscicultura. Piscicultura. Para a gente fazer piscicultura, inicialmente a gente precisa de 2 coisas. É 2 coisas básicas que se precisa para fazer piscicultura: peixe e água. Peixe e água. A coisa mais simples que existe, pessoal. Eu não entendo por que tanta gente quebra tanto a cabeça para poder criar peixe, sendo que é muito simples. Eu crio peixe desde criança. Né? Eu ia pros córregos lá na minha cidade natal, Carangola, pegava aqueles barrigudinhos, girino, tudo, colocava aquilo numa bacia e criava. E aquilo ia para frente, eles reproduziam. Isso sem ter a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje você vai no Google, você pesquisa, você acha tudo. Tá? Inclusive nós vamos googar, tá? Guardem esse termo aí, googar. Não existe, tá? Mas, né? Inclusive a gente vai googar daqui a pouco. Para mostrar para vocês, né, algumas coisas aí. Googar, entre aspas. Ato, efeito ou ação de ir para o Google pesquisar alguma coisa. Tá? Googar. Mas vou apagar isso aqui que isso não vem ao caso agora. Mas só para vocês saberem do termo aí, que não existe. Então a gente precisa de peixe e água. A gente cria. Só que, quando vem só que, mas, né? Todavia, porém, entretanto, no entanto, contudo, o
que é peixe? O que é peixe? Vamos googar? Vamos googar para definir o que é peixe? Ó, tá aqui, ó. Na outra aula eu estava pesquisando aqui o que era nylon multifilamento. Então, vamos lá. Peixe. Tá em imagens, tá? Peixe. Aí aparece aqui vários peixes. Um nemo, tá? Um pacu aqui, uma garoupa, uma tilápia, uma carpa húngara, uma carpa comum, parece uma carpa comum. Ah não, é uma corimba. Né? Aqui um piauzinho, peixes aqui. Tá jóia aí. O que é um peixe? A imagem, vamos aqui. Todos. Wikipédia pode ser usado como referência? Pode, pessoal. Wikipédia pode ser utilizado como referência para definir aquilo que a gente quiser, tá? É só a gente observar com algum critério e ver o que está escrito ali. Então, peixe é do reino animal, reino animalia, tá? Então, os peixes são animais vertebrados, aquáticos, tipicamente ectotérmicos. Opa! Ectotérmico. O que é ectotérmico? Ectotérmico, não vou bugar, tá, gente? Pesquisar o que é ectotérmico. Mas ectotérmico é aquele termo antigamente utilizado, que é psilotérmicos, tá? Que não existe mais esse termo, psilotérmicos. Então, ectotérmicos, ou seja, aquele que tem a temperatura do corpo regulada pelo ambiente em que ele vive. Qual é o ambiente do peixe? A água. Então, peraí. Então, a água tem que ter uma coisa nela aqui já. Se o peixe é ectotérmico, isso faz referência à temperatura. Então, a água ela já tem que ter temperatura. Então, não é só água, qualquer água, né? Não é qualquer água para que vai adequar aqui para o peixe. Vamos lá, então, ver o que mais fala sobre o peixe. Então, se o peixe tem a temperatura do corpo regulada pelo ambiente que ele vive, que possuem o corpo fusiforme, ou seja, adaptado para a natação, os membros transformados em barbatanas. Olha só como que o Wikipedia a gente tem que usar um certo critério na definição que a gente pega no Wikipedia, a gente pode usar. São nadadeiras, tá, pessoal? O termo correto, nadadeiras, não barbatanas. Então, o termo correto, nadadeiras, sustentadas por raios ósseos ou cartilaginosos. Nem sempre, tá? Não vou abrir aqui a definição, mas lá tem mais questões aí sobre peixes, tá? Para nossa primeira aula aqui, a gente consegue ver aqui o que é o peixe. Então, são animais vertebrados aquáticos, tipicamente ectotérmicos, que possuem corpos fusiformes, os membros transformados em nadadeiras. Tá? É aquela mesma questão lá de utilizar o termo guelra para brânquias, tá, pessoal? O termo guelra também já caiu aí por terra, o termo correto é brânquias. Então, vamos lá. Peixe, então, e mais água. Então, a gente já sabe que é aquele peixe que vive lá na água, são animais ectotérmicos, nadadeiras e tal. Todo mundo conhece um peixe basicamente aí. São muito parecidos lá com os companheiros lá mamíferos, né? Mas mamíferos aquáticos lá, baleia, golfinho, mas esses não são peixes. Tá joia? Para diferenciar os mamíferos aquáticos de peixes, pessoal, assim, uma dica bem simples aí que eu dou para vocês, vou ligar a câmera aqui, que a gente consegue ver. Aqui é bem fácil, não precisa sistemática, não precisa nada. Você só precisa fazer uma observação. Como é que liga a webcam mesmo? Vamos lá.
web câmera. A gente tem que aprender a digitar câmera para ver se aparece aqui. Pronto, ligou. Peixe. Peixe, pessoal, normalmente ele nada com a nadadeira caudal nesse sentido, tá? Peixe. Mamífero aquático, nada. Baleia, ó, golfinho, nada com a nadadeira caudal nesse sentido aqui. Então fica bem facinho aí da gente diferenciar os peixes dos principais mamíferos aquáticos que a gente tem aí. Então nós temos peixes grandes, peixes pequenos, peixes com e sem essa palavrinha aqui que a gente vai utilizar, que a gente precisa ter. Não é qualquer peixe que vai ser utilizado para piscicultura, tá? Para piscicultura, o peixe tem que ter uma coisa chamada potencial zootécnico. Potencial zootécnico. Potencial zootécnico é aquela questão, o peixe tem que ser atrativo comercialmente, ele tem que ser vendido. Alguém tem que comprar esse cara. Alguém tem que pagar por ele. E pagar acima dos seus custos de produção. Quando esse peixe ele atinge um valor de mercado acima dos seus custos de produção, a gente chama que ele tem potencial zootécnico. Tá, pessoal? É basicamente potencial zootécnico, o peixe tem que dar dinheiro. Claro, o que é potencial zootécnico? O peixe tem um crescimento rápido, uma conversão alimentar alta, ele tem uma rusticidade, ele tem resistência, ele tem uma adaptabilidade ao ambiente de cultivo. Isso tudo é potencial zootécnico. Mas o conjunto desses parâmetros ele vai refletir no meu custo de produção. Se o peixe tem uma conversão alimentar alta, baixa, ele vai comer muita ração e crescer pouco. Ou seja, vai influenciar no meu custo de produção. Tá? Influenciando no meu custo de produção, o mercado vai pagar por esse peixe? O mercado vai pagar acima do custo de produção? Se o meu custo de produção estiver abaixo do valor de mercado, o peixe tem um potencial zootécnico bom. Então, quanto maior o lucro com esse peixe, o que é o lucro? O lucro é a minha renda, a minha renda líquida, a minha renda bruta menos a minha renda líquida, tá? E aí eu desconto os custos de produção e eu vou ter a minha renda líquida. Quando essa renda líquida paga todos os custos de produção, quando essa renda bruta paga todos os custos de produção, mostra que eu tenho uma renda líquida. E aí esse peixe tem um potencial zootécnico. Quanto maior a minha renda líquida, maior é o potencial zootécnico da espécie. Quais são essas espécies que têm potencial zootécnico? A gente vai ver na próxima aula. Quais espécies são? Né? Quais são as principais espécies cultivadas no Brasil? Quais são as principais espécies cultivadas no mundo? Para que elas são cultivadas? Elas podem ser cultivadas basicamente para duas finalidades. Uma e a principal, é alimentação, corte, peixe de corte. A outra, e a mais rentável, a que tem uma rentabilidade maior, é a piscicultura ornamental. O valor agregado em cima da piscicultura ornamental, ela é maior do que o valor agregado em cima da piscicultura de corte. Claro que a gente não pode generalizar. Algumas espécies têm um alto valor agregado, tá? Algumas espécies de peixe de corte têm um alto valor agregado. Se eu for comparar um peixe, por exemplo, uma tilápia, um panga, que são aí bastante cultivados para alimentação humana, o valor agregado em cima dessas espécies é bem baixo, tá? Comparado com os ornamentais.
Então nós vimos um pouco sobre peixe e que ele precisa ter potencial zootécnico. Nós vamos ver quais são os principais potenciais zootécnicos de cada uma das espécies, vamos falar as particularidades de cada uma, vamos falar para que ela serve, vamos aprender como cultivar cada uma dessas espécies. Tá? Nós vamos primeiro aprender a cultivar peixe de uma maneira geral, depois nós vamos aprender a cultivar espécie por espécie, as particularidades de cada espécie, né? Pelo menos daquelas mais relevantes, o que a gente conseguir. Então, essa soma peixe mais água, a gente tem como resultado aí a piscicultura. Bom, só que água, pessoal, a água, independente da temperatura não, né? Em condições normais de temperatura e pressão, a fórmula da água é H2O. H2O. Dessa forma aqui que é difícil achar os atalhos aqui no computador. Não é esse, é H2O. É o 2 minimizado aqui. Eu não vou editar agora porque vai atrasar um pouco. H2O. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Bom, o peixe ele retira da água tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E aí, se essa água tiver apenas essas moléculas aqui de H2O, só com a respiração do peixe já vai alterar essa molécula, tá? Então não é simplesmente um H2O puro, tá? A água ela precisa ter as condições ideais para atender esse carinha, para atender esse peixe, tá? Então nós precisamos de H2O mais várias coisas. Vamos chamar de coisas mesmo aqui agora, tá? Que coisas são essas? Bom, são aqueles parâmetros lá ideais de qualidade de água que a gente estuda em limnologia. Oxigênio, pH, dureza, alcalinidade, né, amônia, nitrito, nitrato, turbidez, transparência, alimento, tá? Tudo isso tem que estar presente ali na água. Então, esse nosso conjunto de fatores aí, que a gente chamou de várias coisas, água mais várias coisas, agora a gente já pode dar um nome de ecossistema. Ecossistema aquático. Ecossistema aquático. Neste ecossistema aquático é que vão ter todas as coisas necessárias, que tem que ter, né? Todas as coisas necessárias, favoráveis para que o meu peixe tenha isso aqui, ó, um bom potencial zootécnico. Se o meu peixe não tiver um ecossistema aquático em equilíbrio com a manutenção do potencial zootécnico, ou seja, com a manutenção da qualidade de vida desse animal aqui, eu vou ter prejuízo com a minha atividade piscicultura. Então, o que a gente chamava de água agora, a gente já não chama mais de água. A gente chama de peixe. Então, a gente precisa ter um peixe
mas um ecossistema aquático em equilíbrio, que visa manter as condições ideais para o peixe nascer, crescer, nascer, sobreviver, crescer. Não é só nascer, crescer e sobreviver, tem que nascer muito, sobreviver a maior quantidade, crescer rápido, tá? Crescer rápido e gastar pouco recurso. Aí sim, eu tenho um bom potencial zootécnico. O meu ecossistema em equilíbrio, tá? É uma coisa, pessoal, que se alguém conseguir fazer, me ensina. Tá? Eu disse que é fácil criar peixe, mas o difícil é isso aqui, ó, manter esse ecossistema em equilíbrio. A água, ela é um meio de dissolução, né, de tudo, praticamente. A água é solvente universal. Tudo que você coloca na água, você altera as condições daquele ecossistema. E aí você mexe com isso aqui, ó, com o equilíbrio. Tá joia? Mexe com o equilíbrio. Colocou o próprio peixe que você colocar na água, só ele, já altera o equilíbrio. Tá? E aí, o que altera esse equilíbrio? Por que altera esse equilíbrio? Ecossistema, a palavrinha eco aqui, a definição dela, pessoal, significa eco, que vem do grego ou do latim, não sei agora dizer para vocês aqui, eu acredito que seja do grego, que significa oikos, se pronuncia oikos, ou eikos, não me recordo no momento, mas é alguma coisa nesse sentido. Depois vocês podem dar uma pesquisada ali, mas eu acredito que é oikos, que significa casa. Significa casa. E casa pra gente é o quê? Lugar onde a gente mora, lugar onde a gente vive, lugar onde a gente se alimenta, lugar onde a gente descansa, tá? É casa, ou seja, lugar onde a gente vive. Então, pro peixe, a casa dele é a água, composta por um sistema. Esse sistema aqui é um conjunto de fatores bióticos e abióticos que vão fazer, que vão manter o bom funcionamento, tá? O bom funcionamento. E aí, essa casa unida com esse conjunto de fatores bióticos e abióticos, sistema, tem que estar em equilíbrio. Quais são esses fatores bióticos e abióticos? Tá? A parte físico-química, aí vou citar alguns aqui para vocês, oxigênio, pH, alcalinidade, dureza, são fatores abióticos. E a parte biótica é tudo aquilo que vive na água ali, tá? São os bêntons, os néctons, né? Os néctons que são os peixes, o plâncton, tá? O fito e o zooplâncton, certo? E como que a gente domina isso? Simplesmente a gente não domina, pessoal. A gente tenta acertar. E aí a gente tem indicativos de que o meu sistema está em equilíbrio, tá? Mas sempre que eu estou mexendo com a água de alguma forma, eu estou utilizando essa água aqui na piscicultura, eu estou causando um desequilíbrio. E isso é complicado. Claro, a gente tem os padrões de qualidade de água para cada espécie que vão me dizer que esse sistema está em equilíbrio para a minha espécie em questão. Tá? Talvez pode não estar em equilíbrio para uma outra espécie, não está favorável para uma outra espécie, mas tem que estar favorável, minimamente favorável para o bom desenvolvimento, para que o meu peixe tenha um bom desenvolvimento, crescimento ali.
o ecossistema estando em equilíbrio, eu tenho um bom potencial zootécnico. Por que é difícil dominar o equilíbrio dentro de um ecossistema aquático? É por causa daquela questão lá dos ciclos biogeoquímicos, pessoal. Vocês estudaram lá na bioquímica, lá também estudaram na ecologia, os ciclos biogeoquímicos. Tudo se transforma, tudo acontece uma reação, e essas reações são muito difíceis de serem dominadas. A gente sabe o que acontece. Por exemplo, se eu jogar uma substância alcalina na água, um calcário, para poder mexer com o pH, eu vou estar mexendo com o pH da água, tá? Eu vou estar alterando o pH da água, também vou estar alterando a alcalinidade e também vou estar alterando a dureza dessa água, tá? Fazendo isso aí. Alterando a dureza da água, alterando a alcalinidade, alterando o pH, eu vou estar alterando nas espécies que vão estar ali naquele ambiente. Eu vou estar, só vai permanecer as espécies que se conseguem sobreviver naquele ambiente. Alterando as espécies, as novas espécies vão estar produzindo, as novas espécies que vão se sobrepor em detrimento das outras, vão estar produzindo algum outro tipo de alimento. Isso acaba virando aquela teia lá do ecossistema, aquela teia ecológica, tá? E aí a gente vai brigando ali com esse ecossistema, meio que brigando assim, para poder tentar manter ele nas condições ideais para os peixes. Quando eu disse que era fácil lá criar peixe, é realmente fácil, porque se você se dedicar ali, você acaba aprendendo com o próprio ecossistema se tem alguma coisa de errado e você vai tentando manter aquilo em equilíbrio, né? E aí esse ecossistema aqui vai mostrando para você como que aquilo está correto. Hoje isso é bem mais fácil, hoje a gente tem equipamentos que medem a qualidade da água, hoje a gente tem insumos adequados, hoje a gente tem experiências, né, esses experimentos aí que já foram feitos, que dão pra gente aí o que eu costumo falar, o pulo do gato, tá? Mas sempre a gente vai precisar ali do recurso humano, tendo uma visão holística e sistêmica. O problema é pH, mas não necessariamente o problema pode ser só mexer no pH. Se você mexer no pH, você tem que saber como é que está a amônia, tá? Tem que saber como é que está a amônia, porque de repente se você mexer no pH, você pode alterar a amônia não tóxica para amônia tóxica e aí matar todos os peixes, tá joia? Então a gente tem que ter uma visão holística desse ecossistema aqui. O importante é não olhar as coisas separadamente, tem que olhar tudo. Por isso que a gente vai trabalhar com ecossistema. Eu não vou poder falar para vocês, pessoal, sobre qualidade de água, porque vocês não têm uma disciplina especificamente disso. Ou não, eu acho que na matriz de vocês não tem a parte de qualidade de água. Eu que ia ministrar essa parte de qualidade de água como optativa. Vocês têm, eu acredito que seja limnologia. Mas bem, aí vocês têm que ver essa parte da questão da qualidade da água, especificamente para aquicultura. Mas a gente vai ver quais são os parâmetros, tá, de qualidade de água ideal para os peixes. O que não quer dizer que isso seja uma receita, tá, pessoal? Não existe receita. Existe um norte a ser seguido. Mas, porque se fosse receita, não precisaria do técnico, não precisaria do engenheiro para estar monitorando isso tudo, tá? Tem que ser uma visão mais holística e mais sistêmica para manter o ambiente em equilíbrio, tá? Para a nossa aula de hoje, então, eu acho que esse primeiro contato aqui, ele já é suficiente para a gente entender o que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina, tá? Para a nossa próxima aula, eu vou passar para vocês as espécies e os principais sistemas de criação, tá?
Hoje eu já vou fazer uma abordagem em cima dos principais sistemas para a gente conhecê-los, assim, ter uma visão. Tá? E na próxima aula a gente vai entrar nos pormenores de cada um desses sistemas para a gente já entender quais são os principais sistemas de criação de peixes de água doce. E aí, depois que a gente falar dos sistemas, a gente entra nas espécies. Tá? Deixa eu abrir um novo slide aqui. Sistemas de criação. Os sistemas de criação, pessoal, eles são basicamente 4 sistemas. Alguns autores trazem 5 sistemas, começando pelo sistema extensivo, sistema semi-intensivo, intensivo, intensivo. Esses são os 4 sistemas básicos assim. Alguns autores gostam de complementar isso aqui. Alguns autores gostam de complementar isso aqui com policultivo ou sistema multitrófico. Sistema multitrófico é um sistema que trabalha várias espécies dentro do mesmo ambiente, ocupando ali diversos níveis ecológicos dentro do sistema. Já estou adiantando a aula aí, mas é só para vocês se situarem aí no policultivo. Poli é mais que um, vários, cultivo de várias espécies. Passou de um, já é policultivo. 2 espécies, alguns também chamam de bicultivo, tá? Policultivo. E depois nós vamos diferenciar, fazer a diferença de policultivo e consórcio, tá? Tem uma diferença aí de policultivo e consórcio. Alguns autores não utilizam esse sistema aqui, superintensivo, trabalham apenas com intensivo. E não utilizam o termo superintensivo. E também temos aqui o sistema chamado consórcio. Só para a gente definir cada um desses termos aqui, para a gente já chegar na próxima aula falando de cada um deles especificamente, tá? O sistema extensivo, ele é uma atividade. Todos esses sistemas, tá, pessoal? Eles são para visar lucro, tá? Todos eles têm que ser para visar lucro. Nenhum desses sistemas é por puro hobby. Nossa atividade é para nós temos que gerar dinheiro para pagar o nosso salário, tá? Então, o sistema extensivo não é para simplesmente ter lá o peixe, tem que gerar lucro. Se não gera lucro, não se encaixa em nenhum desses sistemas aqui, tá? É simplesmente um hobby, é simplesmente a pessoa cria por criar. Não se encaixa dentro desses sistemas aqui. Então, isso aqui tudo tem que envolver dinheiro. Então, o sistema extensivo ele é para dar dinheiro. Por isso que tem que adotar todos os parâmetros. Tá? Se a pessoa simplesmente tem lá uma área alagada na propriedade dela, coloca os peixes lá e isso não dá lucro. Não pode ser chamado de um sistema porque ela não segue os padrões aqui de cada um desses sistemas aqui. O extensivo, ele é um sistema, é um dos primeiros sistemas e o mais fácil de se fazer, porque normalmente ele trabalha com espécies de rústicos, mais
espécies mais resistentes e espécies que sabem aproveitar o alimento natural do ambiente de cultivo, que porque nesse sistema extensivo aqui é o sistema que tem a menor intervenção humana, tá? A intervenção humana que tem é basicamente de estudar o ambiente aquático em qual vai ser inserido esses peixes, estudar a capacidade de suporte, ver quantos peixes cabem nesse ambiente de cultivo. Basicamente isso é feito por tamanho do ambiente de cultivo, tá? E no final fazer o povoamento e no final do período de cultivo fazer a despesca. Nesse sistema aqui não tem monitoramento de qualidade de água, até mesmo porque nesse sistema não é possível fazer o monitoramento da qualidade de água, porque simplesmente você aproveita já um corpo hídrico existente, uma lagoa, um lago natural ou artificial que já existe na propriedade, você simplesmente coloca os peixes ali para aproveitar esse ambiente para uma atividade. Você não faz controle de qualidade de água, você não faz arraçoamento. A partir do momento que você já começa a adotar esses critérios de arraçoamento, controle de qualidade de água, tamanho do viveiro, formato, você passa a tecnificar mais e já pula para esse sistema aqui, semi-intensivo. O extensivo não. O extensivo você só aproveita o corpo hídrico já existente, coloca os peixes ali numa determinada densidade, normalmente um peixe para cada 20 metros quadrados, se tratando de quilos, biomassa é 1 quilo para cada 20 metros quadrados de lâmina de água, e no final do período de 1 ano você retira os peixes e vende. Tá? Então esse é o melhor sistema, você não gasta ração, não gasta nada. Em termos de renda líquida, sim, mas em termos de lucratividade, não. Porque você precisa de uma área muito grande para você ter uma quantidade produtiva grande. Note que nesse sistema aqui você tem que colocar um peixe para cada 20 metros quadrados de área. 1 quilo de peixe em 20 metros quadrados. É uma área muito grande. Por que tem que ser assim? Porque o peixe precisa ter ali no ambiente aqui as condições para ele sobreviver, principalmente alimento, para ele crescer. Mas se eu colocar 2 peixes eu não vou ganhar mais? Não, porque o alimento que estava naquela área ali dos 20 metros quadrados agora vai ter, simplesmente vai ter só 10 metros quadrados para ele se alimentar, tá? Se adensar mais, vai ter competição, os peixes não vão crescer. Para ele ter um crescimento, você conseguir retirar esse peixe para abate, é necessário essa densidade. Claro que essa densidade pode ser trabalhada de acordo com as espécies que você vai utilizar, tá? E com o monitoramento, com a observação, o monitoramento do comportamento daquele sistema ao longo da sua experiência ali nos anos de cultivo dentro desse sistema extensivo aqui, tá? Então, o extensivo, menor intervenção humana, tá? Semi-intensivo. Semi-intensivo aí você já vai ter todo o controle aqui de entrada e saída de água, tamanho e formato dos viveiros, tá? Quando eu falo viveiro, pessoal, viveiro é o nome da unidade produtiva que se dá quando essa unidade produtiva é feita escavada na terra. Escavou na terra, não está recoberto por lona, não é de alvenaria, a gente chama de viveiro. Se você fez de alvenaria, ou de caixa, ou de fibra, ou se você recobriu com uma lona, você chama de tanque, tá? Aí já pode ser chamado de tanque. E sendo viveiro na terra viveiro. A maior parte dos nossos sistemas de cultivo são feitos em viveiro, em sistema semi-intensivo. O semi-intensivo, ele é um sistema que adota tecnologia, bastante tecnologia em relação a isso aqui. Você faz arraçoamento, controle da qualidade de água, controle de vazão de água, a repicagem, classificação, tá? Você faz uma interferência aqui. Porém, você trabalha com uma densidade de peixes baixa em relação ao outro sistema aqui. Essa densidade de peixes, ou seja, biomassa por metro quadrado ou por metro cúbico,
ela é baixa, ela é bem mais alta comparado com o sistema extensivo, mas ela é baixa comparado com o sistema intensivo. Isso é devido a esse sistema aqui, você ter uma limitação desse sistema em relação à qualidade da água nesse sistema, tá? O que vai te limitar aqui nesse sistema aqui de semi-intensivo para intensivo é a qualidade e a quantidade de água. De repente você tem uma quantidade de água que não te possibilita uma renovação maior de água, então você não pode avançar para o intensivo, tá? Porque o sistema intensivo demanda uma quantidade de água maior. E aí você pode, quando você insere uma tecnologia aqui, exemplo, um aerador, uma quantidade de água maior, e você consegue aumentar essa densidade de estocagem, que a gente vai ver na próxima aula, né? Aí a gente já passa para o sistema intensivo. Sistema intensivo pode ser feito em tanques e viveiros, tá? Assim como o sistema semi-intensivo. Aqui no sistema extensivo já não dá para chamar de viveiro, tá, pessoal? Porque aqui ele não tem um padrão, um formato regular de tamanho, de profundidade, tá? O formato dele não é regular, não tem controle de entrada e saída de água, tá? Ele simplesmente é um corpo hídrico que você está aproveitando. Aqui você faz a estrutura para você, tá? Cultivando, assim como aqui também você faz a estrutura. Aí a diferenciação do sistema intensivo para o superintensivo é que o sistema superintensivo ele é feito único e exclusivamente em tanques. Devido à alta renovação de água, não é possível fazer isso em viveiros, por causa a alta renovação de água vai levar aquela terra ali. No sistema superintensivo, a troca de água tem que ser uma troca total de água a cada 15 minutos. Já no sistema semi-intensivo, a troca de água é em torno de 5% ao dia. Tá? E no sistema intensivo é maior que isso. O superintensivo ele tem que ser feito ou em tanque-redes com altíssimas densidades de estocagens, até 200 quilos, alguns autores trazem 200 quilos por metro quadrado, o comum aqui no Brasil é em torno de 60 quilos por metro quadrado em tanque-rede, ou raceway. Aqui é feito em tanque-rede, tanques-rede ou raceway. Depois vocês dão uma googada aí para poder ver essa questão aqui, mas eu vou passar isso para vocês mais detalhadamente mais para frente. Joia? E aí, dentro desses 4 sistemas aqui, normalmente no sistema semi-intensivo a gente faz um policultivo, que é a utilização de 2 ou mais espécies de animais aquáticos dentro do mesmo sistema. Como a gente está falando de piscicultura, pessoal, não vou usar aqui o policultivo bicultivo como exemplo, bicultivo camarão-tilápia, tá? Que é o mais comum, camarão-tilápia, bicultivo camarão-tilápia, tá? Porque camarão já entra aí na parte de carcinicultura, tá? Mas o policultivo que eu vou referir aqui é um sistema multitrófico em que você utiliza espécies diferentes para ocupar diferentes nichos no ecossistema aquático. Utiliza uma espécie principal, aquela que te dá mais lucro. Normalmente em policultivo se utiliza 75% da espécie principal e os outros 25% das espécies secundárias que vão ocupar os outros nichos ali dentro do ecossistema aquático. Consórcio já é diferente de policultivo. Você pode ter um consórcio que pode ser consórcio e policultivo, porém o consórcio ele utiliza espécies aquáticas e espécies terrestres. Exemplo, o consórcio suíno com peixe. Isso é um consórcio. Suíno é terrestre, peixe é
aquático. Outro consórcio, marreco, marreco com peixe, tá? Marreco é terrestre e o peixe aquático. Então, quando você utiliza espécie terrestre com espécie aquática, é chamado de consórcio. E policultivos são de espécies aquáticas diferentes dentro do mesmo ecossistema, ocupando nichos diferentes. Mas como é isso, pessoal? Consórcio e tal? Calma, nós vamos ver isso lá na frente, tá? Tem uma aula só sobre consórcio, uma aula bem bacana aí, que eu vou provocar bastante vocês aí, falar para mostrar para vocês que o povo ganha dinheiro com consórcio de peixe com suíno, tá? Mas guarda a ansiedade aí para nossas próximas aulas aí, tá? Questões relevantes, pessoal. Qual é o melhor peixe para a piscicultura? Tá? Qual o melhor peixe para a piscicultura? Qual o melhor sistema? Qual o melhor sistema? Qual o melhor peixe? Qual o melhor sistema? Tá, pessoal? A resposta para todas as nossas perguntas, pessoal, a resposta para todas as nossas perguntas em piscicultura, quando alguém chega para a gente, mas qual o melhor peixe? É a palavrinha mágica que quem foi meu aluno conhece. Depende. Tá? Opa, quando você fala depende, aí já se safou. Dá tempo de dar, o cara te dá uma imprensada, você fala depende. Você já dá aquela respirada. O cara já te olha com outros olhos. Aí você depende. Qual o melhor peixe? Depende. Qual região do país você tá? Né? De repente você fala que vai. Eu gosto muito de carne de boi. Mas se eu estiver na Índia, não dá, não rola. Né? Entendeu? É tudo uma questão de depende. Qual o melhor peixe? Depende. Qual que é a sua qualidade de água? Qual que é o seu sistema? Né? Qual o seu recurso que você tem financeiro? Então tudo depende. Tá? Eu quero investir numa piscicultura. Qual o melhor sistema? Depende. Vamos olhar a sua propriedade, vamos analisar a sua estrutura, vamos ver a qualidade de água que você tem, vamos ver a logística disso aí. Tem mercado consumidor? Primeira coisa, gente, mercado consumidor. Vou produzir peixe, não, é excelente, a água, tem ração, tem mão de obra, excelente, vamos produzir, sei lá qual peixe, vou falar um peixe aqui, acará, acará, essa acarazinha de rio aqui, nossa, ótimo para produzir acará, ela cresce bem, conversão alimentar ótima, tal. Aí chega na hora de vender, quem quer comprar cará? Não, ninguém compra cará, não. O peixe tem um gosto muito ruim. Aqui a gente prefere a tilápia. Aqui a gente prefere bagre, a gente prefere tambaqui, corimba, piau, matrinchã. A gente não come a cará. Então, esse peixe não é o bom. Tá? O bom é aquele que tem mercado. E mercado que... Cadê? Que paga acima dos meus custos de produção. Tá? Então, esse é o peixe. Então, tudo depende. Tá joia? Pessoal, acho que a gente consegue encerrar por aqui. Tá joia? Preciso que para essa primeira semana agora, vocês me deem um retorno aqui no WhatsApp. Tá? Não esquece, me dá um retorno, manda um oi lá. Tá? Com o nome de vocês para eu poder salvar lá. E aí a gente vai dar andamento nessas aulas mais ou menos dessa forma que está aqui. Vocês que já quiserem me dar um feedback, falar, professor, tá bom assim, mas faz assim, tá? Faz assim que fica melhor, tá joia? E aí a gente vai mudando, vai adaptando aí de acordo com o retorno que vocês vão me dando, tá joia? Então um abraço a vocês aí, uma boa semana de estudos, tá? No finalzinho aqui da apresentação sempre vai aparecer isso aqui, que é o meu sisteminha de gravação aqui.
Depois eu vou parar a gravação aqui, mas na tela infinita, né, que tá gravando. Mas aí depois eu já vou usar um programinha para cortar e já não vai aparecer isso aqui mais não. Então, um abraço para vocês, uma boa semana aí, tá joia? Fiquem todos com Deus, bons estudos aí.